Devido ao clima, a gente está atrasado em relação à última safra. Hoje, por exemplo, dentro da consultoria nossa, nós temos em torno de 37% da área já semeada, contra 68% da última safra. Então isso já acarretou um atraso para a cultura da soja e também para a cultura do milho safrinha aí da 2021. Outro ponto que vale ressaltar, nós tivemos o ano anterior ruim para a produção de sementes. Então, dentro dos lotes que nós temos para fazer a semeadura, nós observamos que 80% deles estão abaixo da germinação e do vigor ideal que a gente procura. Isso vale então ressaltar que nós precisamos de muita atenção no momento de fazer essa semeadura. A semeadura é um dos trabalhos mais importantes que o produtor pode fazer, já que ele tem somente uma chance de colocar essa semente no solo, depositar essa semente no solo para que ela gere a planta que vai gerar nossa produtividade da próxima safra. Pensando nisso, nós nos preocupamos muito com todo o processo, desde a escolha da cultivar, do ensaio que a gente faz dentro da estação experimental, da compra, da escolha do tratamento de semente, do teste de germinação. Após isso também a questão da recomendação da população, né, da melhor população para cada cultivar dentro da sua melhor época, e também todo o acompanhamento do produtor no momento de fazer essa semeadura. Alguns pontos importantes no momento da gente fazer a semeadura. Então, a primeira, na verdade, é a qualidade da semente, que a gente, esse ano, como já comentei, nós temos ela numa condição, numa qualidade inferior do que a gente desejava, então nós vamos ter que ter muita atenção no momento da semeadura. Então, a qualidade da semente, temperatura do solo, umidade. Esse ano nós estamos sofrendo muito com a questão de precipitação, produtores plantando às vezes em condições não tão ideais, com uma semente de qualidade também inferior, então isso pode gerar alguns prejuízos lá na frente. Então, dentro dessa umidade a gente precisa de um solo friável, né? Um solo solto, um solo que não fique torrões em cima dessa semente, para que essa plântula ela saia sem nenhum impedimento e forme uma boa planta com todo o seu potencial produtivo. Outro detalhe importantíssimo é a profundidade de semente. Como a gente tem uma semente já com uma qualidade inferior, se plantarmos muito fundo, o que vai acontecer? Esse vigor não vai ser suficiente para que essa planta saia, ou vai ter uma planta com um vigor muito mais baixo. Profundidade então importantíssimo, não ter torrões em cima da semente, já que a semente está com essa germinação inferior. Se tiver torrões em cima, isso vai dificultar muito mais, ela vai sair uma plântula dominada. Nesse cenário de uma parte das sementes então estarem com uma boa condição de germinação e outras não tão boas assim, nós vamos depender muito da condição climática, que não vem nos ajudando assim tão bem. Porém, quem vem fazendo um bom trabalho de rotações de cultura, estruturação de solo, aumento da infiltração de água no solo, usando os corretivos, fazendo uma boa adubação, se fizer agora uma boa semeadura, ainda nós temos um bom potencial de produção. Falando em potencial produtivo, não está bem definido ainda se a gente terá uma laninha, um El Niño, né, ou possivelmente até uma neutralidade. Nesse aspecto, nós temos uma previsão de colheita de 133 milhões de toneladas a nível de Brasil, contra 126 milhões de toneladas na nossa última safra. Porém, isso é uma estimativa. E com todo esse atraso na semeadura, tanto aqui como em outros estados, a gente ainda não sabe se vai produzir toda essa quantidade de soja. Para nós termos uma ideia, hoje nós temos 20,6 milhões de toneladas em estoque. O que isso significa? O Brasil consome em torno de 4 toneladas por mês e exporta em torno de 7 milhões. Se a gente somar isso, são 11 toneladas. Como nós temos ainda 4 meses até a nossa próxima colheita,
nós teremos então 44 milhões de toneladas de soja, né, sendo consumidas e com estoque com estoque lá em torno de 21 milhões de toneladas. Então, pelo que tudo indica, vai faltar soja no mercado e essa soja tem uma tendência de alta ainda, nós termos ainda preços melhores. Então, assim, em relação à produtividade também americana, ela será maior do que a do ano passado, que foi uma frustração, porém menor do que a de 18 e 19. Então está tudo indicando que vai faltar, né, o que tem a menor disponibilidade de soja. Então, como mensagem final, eu gostaria de dizer que vamos fazer então um plantio com uma boa qualidade, explorar o máximo potencial da cultura da soja. É o ano do produtor se capitalizar, colocar a casa em ordem, colocar dinheiro no bolso e aproveitar essa condição. Então, como eu havia falado anteriormente, nós precisamos então uma boa profundidade de semente, colocando essa semente lá na umidade. Não podemos exagerar nessa profundidade para que essa semente saia do solo com o máximo de vigor e gere as plântulas com maior qualidade. E aqui eu só deixei exposta a semente para simular uma boa distribuição, né? Sementes equidistantes para que cada planta consiga expressar o seu maior potencial produtivo e não tenha competição entre uma e outra. E aqui a questão do solo friável, né? Quando você pega um solo solto, você vai apertar ele forma essa estrutura. Quando você mexe nele, ele volta a ficar solto. Então esse é o solo friável, seria o ponto ideal que o agricultor poderia fazer o plantio.